Boa tarde, se aí. Professor Lucas com a nossa disciplina de português instrumental. Estamos no nosso módulo 7 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de parágrafo para a gente finalizar este módulo em que a gente está tentando conhecer e aplicar algumas dicas e algumas regras para melhor elaboração de textos. Então a gente vai ter parágrafos de diferentes tipos e com diferentes funções. A gente vai poder descrever esses parágrafos de três maneiras. A primeira maneira é escrever um parágrafo que tem como objetivo contar uma história. A segunda maneira é escrever um parágrafo que tem como objetivo descrever algum objeto, descrever alguma situação, descrever alguma pessoa. E a terceira maneira de escrever esse parágrafo é para que ele expresse a opinião do escritor sobre um determinado assunto. Tá? Esses parágrafos vão sempre acompanhar o tipo de texto que está sendo escrito. Então, se eu estou escrevendo um parágrafo que conta uma história, provavelmente o meu texto vai contar uma história. Se eu estou descrevendo alguém em um parágrafo, provavelmente o meu texto é todo descritivo. Apesar de que um mesmo texto pode ter mais de um tipo de parágrafo. Tá? Então, quando a gente está contando uma história, a gente está falando do nosso parágrafo narrativo. O parágrafo narrativo é um tipo de parágrafo muito utilizado no gênero de texto narração, que é utilizado para contar a história vivida por algum personagem. Ele conta uma história que um personagem vivenciou. Esse personagem pode ser o narrador ou não. E o próprio autor pode ser o narrador ou não. Do ponto de vista da narração e, consequentemente, do parágrafo narrativo, é sempre importante a gente destacar o que aconteceu. Se nós estamos contando uma história, é uma história sobre o quê? Quando que essa história aconteceu? E onde que essa história aconteceu? São três pontos fundamentais para a gente ter uma boa narrativa. Do ponto de vista de coerência e coesão, o nosso texto e, consequentemente, o nosso parágrafo tem que ter uma organização com sequência temporal, sempre apresentada em início, meio e fim. Então, à medida que a gente vai avançando na leitura e na escrita do nosso texto, a gente está tendo um avanço temporal também. Tá? Então, o que acontece no final do texto vai acontecer também tempos depois do que aconteceu no início. Tá? Isso é o que a gente chama de sequência temporal. Então, um breve exemplo aí. Ó. Desceu rapidamente a escada, pulando os degraus de 2 em 2. Estava atrasado. Arrancou na soleira da porta para respirar. E também porque foi impedido de passar pelo candidato derrotado à prefeitura. Este cumprimentou sem olhar e rapidamente entrou. Também estava atrasado. Tinha hora marcada com o psicólogo do terceiro andar. Então você perceba que a colocação de frases ela é numa sequência temporal. Está narrando todos os acontecimentos, um acontecimento depois do outro. Tá? O segundo tipo de parágrafo é o nosso parágrafo descritivo. A gente tira a ideia de narrador e coloca ali um observador. Esse observador vai descrever alguma situação, vai descrever algum objeto, alguma pessoa, algum animal. Tá? Então, o objetivo é que seja descrito o que esse observador está vendo.
Nessa ideia de descrição, a noção temporal, ou progressão temporal, ou sequência temporal, que existia lá na narração, não existe mais. A ideia de progressão temporal, ela está presente na narração, mas não na descrição, no nosso parágrafo descritivo. Exemplo. Perceba aí que é um texto bem instrutivo, descrevendo o que acontece, como fazer determinada tarefa, tá? Então, vocês podem pausar nesse momento do vídeo aí e ler com calma esse texto, tá bom? E entendam bem a diferença dele para um gênero narrativo, tá? Aqui, o autor está descrevendo uma situação. O nosso último tipo de parágrafo que nós vamos discutir é o nosso parágrafo dissertativo, que está associado ao texto dissertativo. Nesse tipo de parágrafo, a gente vai defender uma ideia. Então, o autor tem um tipo de pensar e ele vai defender esse pensamento. Para isso, ele vai sempre ter que apresentar argumentos que reforcem o ponto de vista dele. Como ele está querendo defender esse ponto de vista, ele vai precisar apresentar argumentos lógicos e argumentos coerentes, porque o objetivo dele é convencer o leitor. Então, ele vai escrever um parágrafo de tal forma que ele está tentando convencer o leitor daquele ponto de vista. Exemplo. A droga é uma substância entorpecente e alucinógena, ingerida em geral com o fim de alterar transitoriamente a personalidade. Por causa disso, o seu uso frequente e abusivo pode causar dependência aos usuários e males inimagináveis ao corpo, física e psicologicamente. Tá? Então, ele está defendendo o ponto de vista de que a droga altera transitoriamente a personalidade e, por conta disso, ele apresenta o argumento de que ela causa uma dependência física e psicológica. Então, ele apresenta argumentos lógicos, coerentes, embasados, para reforçar a ideia do início do parágrafo, que é o ponto de vista dele, tá? Que é a ideia que ele está defendendo. O parágrafo dissertativo é a base de construção do tipo de texto que mais cai em vestibular e Enem, que é o nosso texto dissertativo, no qual a gente vai ter um assunto geral e a gente vai ter que dissertar sobre ele, ou seja, colocar a nossa opinião sobre aquele determinado assunto, mas de forma lógica, coerente, com argumentações que consigam convencer quem está lendo o texto do ponto de vista que você tem sobre aquele assunto, tá bem? Fechamos, então, o nosso módulo sobre uma construção de texto mais fluida, uma boa construção de texto, onde a gente abordou principalmente boas práticas para construir um bom parágrafo, tá? Até semana que vem, turma. Tchau, tchau!